E aí, beleza, gente? Tudo bem? Vamos para mais uma série da Maratona FUVEST, primeira fase. Essa questão aqui de 1980. Acompanha comigo, por favor. Com 4 pilhas ideais de 1,5 volt, uma lâmpada de 6 volts e fios de ligação podem se montar os circuitos esquematizados abaixo. Em qual deles a lâmpada brilhará mais intensamente? Então tá bom. Veja, nós temos aqui uma lâmpada de 6 volts, né? E ela, o que é uma lâmpada de 6 volts? A lâmpada foi fabricada para ser ligada em 6 volts, tá? E se ela for conectada em 6 volts, ela vai dissipar a potência pela qual ela foi fabricada e vai ter um certo brilho. Se você ligar essa lâmpada acima de 6 volts, ela vai brilhar mais do que ela deveria, né? E provavelmente vai queimar. Tá? Se você ligar essa lâmpada a uma DDP menor que 6 volts, ela não vai brilhar tanto quanto ela foi fabricada para brilhar. Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer nesse exercício? Tá? Basicamente, é um exercício de associação de geradores. Né? Nós vamos analisar as alternativas, em qual delas vai me dar, né, a força eletromotriz equivalente para ligar essa lâmpada de 6 volts, né, de preferência sem que ela queime. Beleza? Bom, então é um exercício de associação de geradores, tá? Só que antes de eu fazer exercício com vocês, vamos relembrar um pouquinho a teoria, tá? Como é que era mesmo a associação de geradores? Basicamente, a gente tem 3 jeitos, né, de associar gerador: em série, em paralelo e associação mista, né? Misturando em série e paralelo juntos, tá? Se você souber a associação em série e souber em paralelo, saberá a mista, que no fundo é a mistura dos dois, tá? Então vamos analisar aqui as características da associação em série. Então temos aí 3 pilhas, né? Eu coloquei o desenho das pilhas mesmo. Às vezes aparece no vestibular o desenho da pilha, igual nesse exercício, né, da FUVEST, tem o desenhozinho da pilha, né? E como é que a gente associa em série? É o positivo de uma pilha no negativo da outra, o positivo da outra no negativo da próxima e assim por diante. Reparar, aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Ó, polo positivo, negativo, positivo, negativo. Então tá o positivo de um no negativo do outro, estão associados em série, tá? O que acontece na prática, gente, né, nos exercícios, é que não aparece, a gente não representa, a gente não desenha a pilha desse jeito, né? A gente faz uma versão simplificada, tá? Que é essa aqui, ó, né? Então, a gente coloca no lugar isso aqui, tá? Então, temos aqui, ó, a barrinha maior, você reparar, a barrinha maior representa o polo positivo e a barrinha menor representa o polo negativo, tá? E os próprios materiais que constituem a pilha apresentam uma certa resistência elétrica, né? Que a gente representa por um resistorzinho aqui, né? A resistência interna do gerador, tá? Então, olha lá, positivo do um, negativo do outro, positivo do outro, negativo do próximo, e assim por diante. Nós temos 3 geradores aqui, ó. Esse aqui é o primeiro gerador. Está associado, né, em série com este segundo aqui, ó, que está associado em série com este terceiro aqui, tá? Então, no meu exemplo, são 3. E aí que a gente pode pegar esses 3 e trocar por um só equivalente, tá? Então, este equivalente, ele vai ter uma certa força eletromotriz equivalente e uma certa resistência interna equivalente, tá? Então, eu troco os 3 por um só equivalente. O que a gente tem que fazer é calcular essa força eletromotriz equivalente e essa resistência interna equivalente. Bom, força eletromotriz, nos dá, a unidade é volt, né? Nos dá a ideia de DDP. Lembra lá na associação em série? Como é que você fazia? Né? A DDP total é a soma das DDPs, né, de cada elemento associado, tá? Então, a força eletromotriz aqui é a soma das forças eletromotrizes de cada gerador associado, tá? No meu exemplo eu coloquei 3, tá? Mas na formulinha eu vou colocar de forma genérica, tá? Você vai somar todos eles, sejam eles quantos forem. E a resistência interna equivalente é a mesma ideia que você fazia lá na associação de resistores. Em série, você somava. Aqui também, tá? Então a resistência interna equivalente é a soma da resistência interna de cada gerador associado. Beleza? Muito bem.
Agora, geradores em paralelo, né? Como é que você liga geradores em paralelo, né? O positivo, 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 todos eles conectados de um lado, e o negativo, negativo, todos eles conectados do outro, tá? Então, os positivos todos juntos, os negativos todos juntos na mesma ligação. O que a gente faz, né? É que a gente acaba não representando, né, esse desenho da pilha, né? E sim faz a versão simplificada. Uma observação aqui interessante, gente, importante, é que só se associa em paralelo geradores idênticos, né? Então, o que é um gerador idêntico ao outro? Ele tem que ter a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Mas, Vogt, e se não for gerador idêntico? Não dá para associar geradores diferentes em paralelos. Se você associar geradores diferentes em paralelos, o que vai acabar acontecendo é que um gerador vai funcionar como gerador e o outro vai funcionar como receptor, tá? Então, para que o funcionamento seja bonitinho, né, para qual você projetou lá, né, o seu circuitinho elétrico, se você quer ter geradores em paralelo, eles têm que ser idênticos, eles têm que ter a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna, tá? Então, só se associa geradores em paralelo, geradores idênticos. Então, todos eles têm a mesma força eletromotriz e todos eles têm a mesma resistência interna. E eu quero trocar, né, esses geradores associados em paralelo por um só equivalente, tá? Então, como é que eu faço? Eu tenho que calcular a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente. Força eletromotriz, símbolo, a unidade é volt, da ideia de DDP. Como é que é a DDP em paralelo? Em paralelo, todo mundo fica submetido à mesma DDP. Então, a força eletromotriz equivalente é a mesma força eletromotriz de cada gerador associado, tá? Peraí, prof, peraí. Vamos falar sério agora aqui, ó, comigo. Vamos lá, peraí. Vamos falar sério aqui. Deixa eu só... Aqui, ó. Vamos falar sério. Vamos falar direitinho aqui, olho no olho. Professor, você está me dizendo que se você pegar 4 pilhas de 1,5 volt cada, associar em paralelo, a associação tem uma força eletromotriz equivalente de 1,5 volt? Isso mesmo. Quer dizer, professor, então por que eu vou comprar 4 pilhas se eu posso comprar apenas uma, já que a força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz de cada gerador associado? A vantagem não está na força eletromotriz equivalente, mas na resistência interna equivalente, tá? Então, volta aqui comigo, ó. Volta aqui comigo, olha só. Então, a vantagem não está aqui, né? A vantagem está na resistência interna, que é menor. Como é que você associa, como é que você faz a associação de resistor equivalente em paralelo, todos eles iguais, né? Aí a resistência interna equivalente vai ser o quê? O valor de cada um deles, né? São iguais a R, né? Pelo número deles associados, né? Então, se eu tiver 3 resistores de 30 ohms cada um, né? A resistência equivalente, eles em paralelo, vai ser 30 dividido por 3, vai ser 10, tá? Então, veja, a vantagem não está na força eletromotriz equivalente, e sim na resistência interna, que é menor, né? Então, quando eu associo geradores em paralelo, a resistência equivalente interna vai ser menor. A resistência total do circuito vai ser menor e, portanto, a corrente total, né, que você vai ter lançada no circuito vai ser maior. Beleza? Dito isto, voltemos para o nosso exercício da FUVEST, tá? Então, vamos lá. Nós temos 4 pilhas de 1,5 volt para ligar uma lâmpada de 6 volts, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. Eu vou chamar aqui de pontinho A, pontinho A. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Esse ponto eu vou chamar de ponto A também. Por que você chamou do mesmo ponto, prof? Porque eu só tenho fio, né? Entre 2 pontos do circuito, se eu tiver o fio não tem resistência, né? Resistência desprezível, então o ponto é o mesmo. Entre esse ponto e esse ponto, só tem o fio, então o ponto é o mesmo, ponto A. E entre esse ponto e esse ponto, só tem o fio, então o ponto é o mesmo, ponto A. E entre esse ponto e esse ponto, só tem o fio, ponto A, tá? E aqui eu vou chamar de pontinho B.
entre esse ponto e esse ponto, só tem o fio, ponto é o mesmo. B, entre esse ponto e esse ponto, só tem o fio, ponto é o mesmo. Ponto B, entre esse ponto e esse ponto, só o fio, ponto B. Entre esse ponto e esse ponto, só o fio, ponto B. Ou seja, todas as pilhas aqui estão entre os pontos A e B e a lâmpada está entre os pontos A e B. Todo mundo associado em paralelo, tá? Se cada pilha aqui tem 1,5 volt, qual que é a força eletromotriz equivalente aqui, tá? Dessas pilhas. A força, e ó, a força eletromotriz equivalente de todas elas, tá? Lembra, em paralelo, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz, né, de cada pilha, tá? Então, eu tenho 4 pilhas de 1,5 volt, a força eletromotriz equivalente, que beleza, 1,5 volt. Tudo bem? B, vamos lá. Essa lâmpada está ligada em 1,5 volt aqui, tá? Na alternativa A, ela vai brilhar menos do que ela foi projetado. B, né? Eu vou chamar aqui, ó, de pontinho A, aqui de pontinho B, tá? Aqui, entre esse ponto e esse ponto eu tenho a pilha, então eu vou chamar aqui de ponto C. Entre esse ponto e esse ponto eu tenho só o fio, então o ponto é o mesmo. Daqui para cá. Bom, aí eu poderia chamar aqui de ponto D, né? Tá certo? E aqui de ponto D e aqui de ponto E, tá? Acontece que existe uma certa simetria nesse exercício, então esse ponto aqui, né, se eu traçar um eixo aqui, ó, de simetria, né? Esses dois pontos são iguais, aqui também, tá? Isso quer dizer o seguinte, essa lâmpada aqui está conectada entre os pontos A e A. E a diferença de potencial entre os mesmos pontos é 0. A lâmpada não vai ligar, tá? Então aqui, ó, lâmpada não acende. Beleza? Próximo item. Aqui, ó, vamos lá. Vou chamar aqui, ó, o polo positivo aqui, ó, de pontinho A, né? Aqui eu vou chamar de pontinho B. Aqui entre esse ponto e esse ponto só tem o fio, B também. Daqui para cá o ponto C, C. Daqui para cá o ponto D, né? E aqui o ponto E. Professor, mas aí você não está falando que não é simétrico também? Se você traçar aqui um eixo de simetria, a parte de cima não é simétrica a parte de baixo? Não é. Sabe por que que não é? Porque aqui, ó, aqui é polo positivo, né? E na hora que eu rebater para cá, aqui é negativo, tá? Então, o que que você tem? O positivo do um, o negativo do outro. Positivo do outro, negativo do próximo, positivo do próximo, negativo do seguinte. Estão associados em série, tá? Essa associação aqui é em série, né? E aí, a força eletromotriz equivalente é a soma, tá? Quantas pilhas temos? 4, né? 1,5 volt da primeira, mais 1,5 volt da segunda, mais 1,5 volt da terceira, mais 1,5 volt da quarta, dando 6 volts. E beleza, hein? Aqui a força eletromotriz equivalente é 6 volts. E a lâmpada foi fabricada para ligar em 6 volts. Ela vai brilhar bem sem queimar, tá certo? Então, esse aqui é um sério candidato para a gente assinalar, tá? Vamos ver, alternativa D. Vou chamar aqui, ó, de pontinho B. Aqui só tem o fio. Entre esse ponto e esse ponto, o fio, ponto é o mesmo. Entre esse ponto e esse ponto é o fio, ponto é o mesmo. Daqui para cá só o fio, ponto é o mesmo. Aqui para cá só o fio, ponto é o mesmo. Aqui eu chamo de pontinho A. Entre esse ponto e esse ponto só o fio, ponto é o mesmo. Entre esse ponto e esse ponto só o fio, ponto é o mesmo. Entre esse ponto e esse ponto só o fio, ponto é o mesmo. Daqui para cá, ponto é o mesmo, tá? As 4 pilhas estão entre A e B. A lâmpada está entre A e B, né? Estão todos associados em paralelo. A força eletromotriz equivalente é 1,5 volt. Essa situação do item D é exatamente igual a do item A, tá? E por fim, no item E, o que a gente tem aqui, ó, né? Chama aqui de pontinho A, né? Aqui entre esse ponto e esse ponto só tem o fio, ponto é o mesmo, A, né? Posso chamar aqui de B, né? B aqui, aqui de pontinho C, aqui de pontinho C só tem o fio, né? C. E daqui para cá, ó, só tem o fio para cá, ponto C, tá? Muito bem. E aí o que a gente tem aqui nessa situação? Que a gente tem uma associação mista, né? E se você reparar, ó, esses dois aqui, ó, eles estão em série, tá? Então esses dois juntos aqui vai me dar um equivalente de 3 volts, tá? E esses dois aqui embaixo, a mesma ideia, tá? Eles vão me dar um equivalente aqui de
3 volts, certo? Então, isso aqui eu posso reescrever assim, tá? Eu vou ter um equivalente aqui, né? Um equivalente aqui em cima e um equivalente aqui embaixo de 3 volts. 3 volts, 3 volts, certo? E a lâmpada está aqui, né? Lâmpada. Ah, professor, mas agora eles estão em paralelo, né? Isso, estão em paralelo. Se estão em paralelo, né? A força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz. Vai equivaler a uma situação como essa aqui, ó, né? 3 volts. Tudo bem? Professor, por que você não levou em conta a resistência interna das lâmpadas? Porque não tem, tá? Elas são ideais, tá? Então, quando você pega a pilha ideal, fica até meio estranho, né? Eu posso trocar 4 pilhas, né, por uma só, 4 pilhas de 1,5 volt por uma só de 1,5 volt. Fica estranho? Fica, porque você não está olhando para a vantagem, porque a vantagem está na resistência interna, mas não tem resistência interna porque as pilhas são ideais, tá? Resumindo, alternativa A, a lâmpada fica ligada em 1,5 volt, a D, 1,5 volt, a B, ela não acende, a E, ela fica ligada em 3 volts e a C, ela fica ligada em 6 volts. É essa que a gente vai, portanto, assinalar. Fechou? Já já eu volto para vocês aí com mais exercícios da maratona FUVEST primeira fase.